Olá, amigos. Para a nossa reflexão de hoje, eu vou pedir licença a vocês para nós estudarmos uma página do livro Fonte Viva, do Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, editado pela Federação Espírita Brasileira, no seu item, capítulo aqui 41, que chama Na Senda Escabrosa. Eu acho muito importante para esses momentos atuais que nós estamos vivendo. Sempre Emmanuel vai se basear ou numa carta de Paulo a alguém, ou de Timóteo, carta a Timóteo, aos Tessalonicenses, e sempre uma frase. Ele pega uma frase para a gente poder analisar, refletir aquilo que ele nos empresta como uma mensagem. E a frase que ele escolheu é uma frase de Jesus, numa carta que Paulo escreve aos Hebreus, dizendo: nunca te deixarei e nem te desampararei. Diz Emmanuel, a palavra do Senhor não se reporta somente, quando diz não te deixarei, não te desampararei, à sustentação da vida física, na subida pedregosa da ascensão. Muito mais que o pão do corpo, necessitamos de pão do espírito. Se as células do campo fisiológico sofrem fome, reclamam a sopa comum, as necessidades e desejos, impulsos e emoções da alma provocam, por vezes, aflições desmedidas, exigindo mais ampla alimentação espiritual. Há momentos de profunda exaustão em nossas reservas mais íntimas. As energias parecem esgotadas e as esperanças retraem apáticas. Instala-se a sombra dentro de nós, como se a espessa noite nos envolvesse. E qual acontece a natureza sob o manto noturno, embora guardemos fontes de entendimento e flores de boa vontade na vasta extensão do nosso país interior, tudo permanece velado pelo nevoeiro das nossas inquietações. Então ele está descrevendo um estado de espírito de obstrução da fé. Essa é a verdade. Né? O todo misericordioso, contudo, aí não nos deixa completamente relegados à treva das nossas indecisões e dos nossos desapontamentos. E assim como ele faz brilhar as estrelas fulgurantes no alto, desvelando os caminhos constelados do firmamento ao viajor perdido no mundo, ele acende no céu dos nossos ideais convicções novas e aspirações mais elevadas, a fim de que nosso espírito não se perca na viagem para a vida superior. Nunca te deixarei nem te desampararei, promete a divina bondade. Nem solidão, nem abandono. Então diz Emmanuel assim: a providência celestial prossegue velando. Mantenhamos, pois, a confortadora certeza de que toda tempestade é seguida pela atmosfera tranquila, e de que não existe noite sem alvorecer. Eu gostaria de ter chamado essa reflexão de nada impede o alvorecer. Ninguém pode impedir o nascer do novo dia. Essa é a mensagem que eu gostaria de dizer, mas antes eu vou pegar esse momento da alma humana, que é muito comum aqui na Terra, principalmente nessas horas de muitas lutas, dentro dos lares, em torno de nossos passos. Há uma mensagem de Emmanuel no livro Pão Nosso, que ele fala das coisas, das nossas lutas em torno de nós. É tão importante nós concentrarmos as nossas forças para cuidarmos daqueles que estão em torno do nosso espaço. Nós nos preocupamos com o mundo, com os países, com as guerras mundiais, mas cada lugar tem pessoas escolhidas para administrar, e as forças celestes estão trabalhando sem cessar para que nada de mais grave ocorra, porque se fica na mão dos homens egoístas, orgulhosos, prepotentes, arrogantes,
muitas guerras já teriam acontecido. Mas então Emmanuel, através no livro Pão Nosso, ele vem nos dizer: cuide daqueles que estão entre vós, para que cada lar, cuidando da sua célula, todos os lares se fortaleçam e o mundo se fortaleça nessa hora tão importante da humanidade. Mas a hora em que nossas forças desfalecem. Então ele vai falar aqui da esperança, da perda da esperança, né, em que a gente entra no grau de aflição desmedida. Há um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, chamado A Fé Remove Montanhas, em que o Espírito José, que assina José o Protetor, ele diz que a esperança é filha da fé. A caridade e a esperança são filhas da fé. Porque sem a fé, você não tem esperança de coisas novas, boas que possam ocorrer depois. E se você não tem fé, você não tem ânsia de fazer o bem para o seu semelhante. Então a esperança e a caridade são filhas da fé, diz o Espírito José. E aqui Emmanuel nos coloca como chegando a hora em que tudo está abatido, tudo está escuro. E ele diz: nem nessa hora a gente deve acreditar que esteja desamparado, porque Deus não nos desamparará, não nos deixará, e é o que Paulo escreve aos Hebreus. Eu me recordei, quando eu li essa capítulo 41 do Fonte Viva, eu me recordei de uma história muito interessante que foi narrada por um orador espírita aqui na cidade de Cambé há mais de 20 anos. Ele contava, eu não sei se é uma história verídica, se é uma história criada para uma reflexão, mas é uma história interessante. Ele contou uma história de um professor francês que tinha como um desejo pessoal muito grande conhecer o lugar onde Jesus esteve, lá no Monte das Oliveiras, vendo o sol nascer, antes daquele dia fatídico da sua condenação, da sua crucificação, lá onde ele fez a oração dele. Então o sonho desse professor era guardar dinheiro, poder ir lá para a Palestina, ir ao Monte das Oliveiras e ver o sol nascer como Jesus assistiu o sol nascer. Então ele foi guardando dinheirinho durante alguns anos, até que ele tinha a quantia suficiente, foi para o local, reservou um hotel, contratou um guia. No anoitecer ele foi para o Monte das Oliveiras para passar a noite esperando o amanhecer. Noite densa, tudo escuro. E um menininho muito jovem ali cuidando para ele, levou ele, era o guia dele. De repente ele se dá conta de que ele esquecera de levar o relógio. E a ânsia dele era exatamente ver o sol nascer. Então ele já tinha estudado que horas que o sol nascia. Era 5 horas da manhã, 5:10 da manhã. Ele estava lá, precisaria do relógio. Então o que aconteceu? Ele não dormiu. Passado de cada 15 minutos, meia hora, ele ia lá, acordava o guia dele, o menininho, o jovenzinho. Que oração, que oração. E o meu jovenzinho acordava, olhava no relógio, é cedo ainda, é 1 hora da manhã, é 1:10 da manhã, tenha paciência. Mas o professor foi ficando impaciente, aquela noite que não terminava, como é quando a gente se sente, como a gente se sente quando está naqueles momentos nebulosos. Parece que a noite nunca termina, parece que a escuridão nunca termina. E chegou uma hora que ele incomodou tanto aquele menino, conta esse orador, que a hora que ele acordou o menino, ele falou: que oração? O menino olhou para ele e falou: professor, ninguém pode impedir que o sol nasça, professor. Ninguém pode deter o alvorecer. É a frase de Emmanuel, nesse livro, que ele diz assim, sua última frase, ele diz assim, ó: não existe noite sem alvorecer. Olha que interessante. Ninguém pode impedir que o sol nasça. Ninguém pode impedir o alvorecer. Então nós olhamos para esse mundo em que tem horas que ele fica muito obscuro, de tanta negritude das almas humanas se combatendo, esquecendo a fraternidade, que a gente pensa que Deus não existe.
Mas Deus enviou os profetas, enviou seu Filho. Jesus enviou o Consolador. Ninguém pôde impedir que tudo isso fosse feito conforme a vontade de Deus, conforme a promessa de Jesus. Ninguém pode impedir o novo alvorecer. Jesus diz que essa terra se transformará numa terra de regeneração, onde o bem será predominante nos corações humanos, onde a caridade será a atitude mais comum aqui nesse mundo. Ninguém pode impedir que isso aconteça. Guardemos então essa reflexão. Ninguém pode deter o alvorecer.